correr depois da gravação. Então, quando nós falamos de filosofia medieval, duas escolas vão estar vão ser bem presentes, vão ser as mais importantes, a patrística e a escolástica. Santo Agostinho, ele foi um teórico da patrística, tá? Vocês vão entender depois a diferença entre essas duas escolas. E ele vai desenvolver o que a gente conhece como metafísica teológica. O que significa isso? Estuda tudo aquilo que existe, né, a metafísica, tudo aquilo que existe, porém não é físico, ok? Metafísica estuda tudo aquilo que vai além do puramente físico, tá? Aquilo que é realidade, mas é suprassensível, aquilo que vai além, né, dos sentidos, aquilo que transcende a experiência sensível, porém existe, tá? E teológica porque é baseada na ideia de Deus, tá? E o Santo Agostinho, antes dele se tornar cristão, ele era um cético. Cético é aquele que duvida de tudo. O Santo Agostinho ele partia dessa premissa do ceticismo, e aí quando ele foi conhecendo alguns teóricos que iam além do ceticismo e buscando a verdade que ele queria encontrar, ele acabou encontrando a filosofia platônica. Né? Então ele sofreu muita influência do idealismo platônico. Né? O idealismo platônico vai dizer que o que existe na vida é o que ele chama de dualismo. O que é dualismo? A mistura do corpo com a alma, a mistura da matéria com a energia. Porque a matéria separada da energia, ela existe, só que não significa vida. Um corpo ali, né, um corpo no espaço, um planeta lá, por exemplo, significa que ele tem a vida. Ok? E a mesma coisa é a alma, que a gente chama na física de energia. A energia, por si só, né, ela pode existir, mas não significa que exista vida. Só há vida no momento em que há a mistura dessas duas coisas, o dualismo, né, que o Platão vai falar. Então essa é uma influência muito forte que ele teve. Né? E aí o Platão vai dizer que existe o mundo sensível e o inteligível. O mundo sensível é aquele que no nosso corpo está preso, por isso que o conhecimento sensível é um conhecimento que nos leva muitas vezes a ter percepção equivocada das coisas, a errar. E o mundo inteligível é aquele que está ligado à alma. Tá? Outra influência que ele sofreu também, depois de estudar Platão, foi o maniqueísmo. O Santo Agostinho teve contato com o maniqueísmo, que pressupõe a ideia de que o bem e o mal seja algo natural. Essa ideia vem do maniqueísmo. Mas ele não queria entender o bem e o mal como algo natural tão somente. Ele queria compreender o que é a natureza do bem e do mal. Tá? Então ele vai investigar e vai perceber que o maniqueísmo não tem essas respostas para ele. Não tem essas respostas para ele. E aí ele tem contato com a Epístola Paulina, ou Epístola de Paulo, né, do Novo Testamento. Ok? E aí ele percebe, né, que ali estava aquilo que ele estava buscando. Né? E ele percebia também que nessa perspectiva de que era possível você mudar, como Paulo fez de Saulo para Paulo, né, ele também poderia se converter. E aí ele se converte, né, ao cristianismo, porque ele percebe que no cristianismo, né, aquela visão de mundo ele consegue perceber, é algo que vai muito além dos sentidos, que é a fé. Ok? Então, através do conhecimento, podemos chegar à fé. E aí ele fundou, né, a chamada patrística, tá, galera? Na patrística, vai-se ter a ideia, vai-se ter essa percepção de que fé e razão andam juntos, ok? Que a razão, ela pode ser explicada, ou a fé, desculpa, pode ser explicada a partir da razão. E é na patrística que vai se buscar entender como que nós podemos chegar verdadeiramente à alma, né? E aí ele percebe o seguinte, que nós podemos chegar à alma buscando uma interiorização. Já vou explicar para vocês, tem até um conceito para isso que ele vai elaborar. Tá? Então, muitas vezes, como o ser humano ele é um ser desejante, né? Muitas vezes ele quer cada vez mais coisas, né? E ele se sente vazio por dentro, quando ele busca tudo e não consegue alcançar. E aí o Santo Agostinho vai dar um alerta bem interessante,
que é o seguinte: essa busca que a gente quer, essa busca que a gente tem ao longo da vida, é uma busca por algo que não é material. Só que a gente tenta colocar essa busca em algo material. E isso nos dá um vazio. E como que nós conseguimos alcançar esse algo que a gente quer buscar, que é muito além do que é algo material? Através da fé. Então é na fé que nós encontramos aquilo que é algo que vai muito além do material, né? E que vai nos preencher. Por isso que muitas vezes a pessoa que frequenta, que tem uma religião, que é religiosa, né? Que realmente tem fé, ela vai falar que ela foi preenchida, né? Muitas vezes, não, eu fui preenchido. O que significa isso? Você tem o vazio e você consegue encontrar, segundo Santo Agostinho, na fé, né? Preencher esse vazio na fé, ok? E o ponto inicial que ele vai dar para isso é o amor, galera. Ele vai falar que o amor é aquilo que é a manifestação mais importante, né, dessa fé nas pessoas, né? E aí eu tirei aqui uma frase do Santo Agostinho para a gente interpretar. Se queres conhecer uma pessoa, não lhe perguntes o que pensa, mas sim o que ela ama, né? Porque parte da ideia de que se ele dedica, né, a algo que seja verdadeiramente de valor, então essa pessoa é uma pessoa de valor, né? E outra frase que provavelmente muitos de vocês já ouviram, né? A medida para amar a Deus é o amor sem medida. Então, o princípio para o Santo Agostinho é o amor, ok? E aí ele vai investigar exatamente essa questão do bem e do mal, e vai mais além nessas questões, que a gente já chega lá, tá bom, galera? Então, como a gente pode perceber, toda a sua filosofia vai ser fundamentada no argumento metafísico da primazia da substância imaterial. O que significa isso? Que a alma é mais importante que o corpo. Ok? Porque quando a gente tende a buscar coisas no mundo material, nós nunca seremos supridos dessas coisas. Porém, contrapartida, se você consegue se compreender no mundo espiritual, né, na sua alma, você consegue preencher sua alma. Tanto é que essa filosofia ficou conhecida como neoplatonismo, né, com influência de Plotino ali. E aqui tem um ponto fundamental, galera, então presta muito atenção. Segundo essa percepção, tá, dessa interpretação do Platão, o Santo Agostinho vai dizer, olha, o mal não existe em si. O que existe em si é o bem, que é, obviamente, ligado a Deus. Manifestação de Deus. O bem é a manifestação de Deus. O mal não existe em si, não é uma entidade, segundo ele. Ok? Para ele, na realidade, o mal é a ausência do bem. Então, somente, como na física, por exemplo, frio, ausência de calor, né? E assim por diante. O mal, para ele, não é uma substância, mas sim um juízo e uma ação errôneas por ignorância. Daí que ele vai elaborar o conceito de livre-arbítrio, galera. E esse conceito serve muito para entender. Por exemplo, num julgamento, aí o cara fala assim, eu cometi um crime porque eu estava sendo possuído por um demônio, né? De acordo com Santo Agostinho, isso é um absurdo. Isso não existe. Por quê? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. A liberdade de escolher entre segui-lo, né, e buscar fazer o bem, ou escolher fazer o mal. Essa é uma escolha nossa, segundo ele, pautada na ideia, no conceito de livre-arbítrio. E por isso que ele vai dizer que um indivíduo pode se arrepender do mal que fez e buscar a Deus e buscar ao bem. Ok? Então, a conversão é possível, assim como aconteceu com ele, né, que era uma pessoa que gostava de uma vida mais frívola, né, ele foi cético durante muito tempo, né, e ele entendia que isso é uma possibilidade, porque Deus é o bem, né? E aí, ele vai perceber que como que nós podemos provar a existência desse Deus? Que existem coisas que vão muito além da nossa capacidade racional de compreender. Leis que são universais, que a gente pode encontrar na matemática,
na estética e na ética, né, na moral. E acima destas, e somente acima destas, estaria Deus, que as cria, as ordena e possibilita o seu conhecimento através daquilo que nós podemos buscar interiormente em nós, tá, galera? E aí uma outra frase que eu separei do Santo Agostinho para a gente interpretar. Creio para aprender e compreendo para crer melhor. Então, para ele, a fé é algo anterior até mesmo à racionalidade. Isso não significa que você não possa explicar a fé a partir da racionalidade. Tranquilo? E aí, galera, essa vai ser uma pergunta que vai principalmente para quem, né, frequenta a igreja, para quem frequenta, para quem pratica realmente a religião. Galera, quando vocês... Agora, sei que por causa da pandemia não está sendo possível, mas quando vocês, quem frequenta a igreja mesmo, realmente, quem tem fé realmente, frequenta a igreja, como que vocês se sentem ao sair da igreja, galera? Quem aí realmente é uma pessoa de fé? Quando você frequenta a igreja, como que você se sente? Tanto na igreja quanto depois ao sair da igreja. Às vezes você vai para a igreja, você está nervoso, e aí você sai como? Cheio, ok? Dá para melhorar essa resposta. Eu sei que a gente tem um... Como que vocês se sentem ao sair de lá? Além de preenchido, né, no sentido de... E aí, galera? Lendo só o Daniel, pessoal? Ok, depende de como entrou. Mas quando você entra mal na igreja, quando você entra ruim, um sentimento ruim, como que você se sente? Em paz? Feito? Uma paz de espírito? Transformado? Olha aí. Perfeito. Galera, esse tipo de questão que vocês estão levantando, que você sai transformado, que você sai preenchido e tal, é bem interessante porque é o que ele vai chamar de doutrina da iluminação. Segundo ele, é como se nós estivéssemos buscado no nosso interior, a nossa alma, encontrado Deus. E aí você sai diferente, você se transforma nesse sentido. Esse conceito chama-se doutrina da iluminação. Ok? Pode vir alguém que fala, professor, isso aí é tudo psicológico, eu não acredito nisso. Não interessa se é psicológico ou não. Ok? O que importa é que acontece. Né? E até hoje a psicologia ainda não conseguiu explicar exatamente como isso funciona. E esse é o ponto que o Santo Agostinho vai colocar. Né? Que esse processo que vocês... Nós não havíamos combinado, né, galera? Que vocês iam colocar isso aí. Vocês iam dar essa resposta parecida para mim. É esse o ponto que o Santo Agostinho quer chegar quando ele fala sobre a fé. Ok? E é em cima dessa fé que transforma o indivíduo é que a filosofia tem que caminhar para tentar entendê-la. Por isso que eu disse, seja você religioso ou não, né, esse ponto ele é fundamental para entender, né, a filosofia cristã. Ok? Então, é bem legal porque bate exatamente com o que vocês disseram aqui para mim. Tranquilo, galera? Pessoal, alguma dúvida?